for isso, meus irmãos, nós vamos acabar caindo, como nós falamos no domingo, em algumas inconsistências. Por quê? Porque nós defendemos que a fé salvadora é uma fé que só os filhos de Deus, os convertidos, têm. E essa outra fé, que é a fé da confiança, a fé que fala que crê em Deus no sentido de Ele fazer milagres, dEle ser poderoso, você vê que é uma coisa que sai da boca de muita gente, até de pessoas que não são relacionadas com o trabalho de igreja ou com a própria fé salvadora em Jesus Cristo. É como se a gente pudesse dizer que a fé salvadora pode ser tida apenas por um grupo de pessoas, mas essa outra fé, qualquer pessoa pudesse crer. Porque muita gente diz que acredita em Deus, mas a Bíblia chama isso de fé. E a gente provou no domingo que não. A Bíblia não chama crer em Deus de fé. A Bíblia chama crer em Deus no aspecto de salvação e no aspecto de esperança. Ou seja, para nós, fé e esperança estão relacionados com uma coisa só: salvação. Quando a Bíblia define fé em Hebreus capítulo 11, ela diz: fé é a certeza das coisas que se esperam, a convicção dos fatos que se não veem. Só que essas coisas que eu espero e os fatos que eu não vejo, não são os fatos que eu quero que aconteçam, mas são os fatos que a Bíblia disse que vão acontecer, muito embora hoje talvez eu não veja nenhuma evidência deles. É bem provável que quando a gente fala de fé, as pessoas gostam de relacionar esse assunto com aquela situação difícil, complicada, em termos de doença, em termos de decisão, que nós ou outras pessoas possam estar enfrentando. Mas na Bíblia, e nós, acredito, deixamos esse ponto claro, fé não tem a ver com isso. Fé tem a ver com direcionar uma esperança para a glória eterna, de que Deus extirpará deste mundo o pecado, e extirpará o pecado do meu próprio coração, para que eu assim nesse mundo possa viver em santidade, esperando o dia em que eu estarei com o Senhor. Porque estar com o Senhor, meus irmãos, na Bíblia, aquilo que prova que Deus terminou a obra de salvação em nós. Por quê? Porque uma das bem-aventuranças, que eu sei que vocês conhecem bem, diz: bem-aventurados os puros de coração. Por quê? Porque eles verão a Deus. Você tem ali uma série de bem-aventuranças em Mateus capítulo 5. Mas só os puros de coração verão a Deus. E se eu creio que um dia eu estarei face a face com Deus, é porque o meu coração se tornou puro. Essa é a minha esperança. Então, irmãos, nenhuma esperança que não esteja vinculada à salvação pode ser inserida dentro do conceito de fé. Ok? Deu para ficar claro esse ponto? Eu só estou repetindo o que foi falado no domingo, mas caso você não tenha vindo domingo ou já tenha esquecido, 3 dias depois, eu estou aqui lembrando você. Ok? Isso é importante ser dito para que você não pense na fé como uma coisa acessória ou alternativa ou complementar à fé salvadora. Quando a gente fala sobre a fé salvadora, nós não estamos falando de uma ação pontual, mas nós estamos falando de uma ação que perdurará até o dia em que o Senhor nos chamar. Nós, meus irmãos, em um sentido já fomos salvos, mas no outro sentido ainda não. Por quê? Porque neste mundo nós ainda estamos sujeitos a cair. Então eu ainda não fui salvo totalmente do pecado. Eu tenho certeza que eu serei, porque essa esperança é o que faz com que o Espírito Santo possa ser recebido por mim. O Espírito Santo em mim, a Bíblia diz, é o penhor, ou seja, é o selo de Deus de que Ele vai completar essa obra. Só com a presença do Espírito Santo no coração, nós, por exemplo, conseguimos reconhecer que nós pecamos e que nós somos pecadores. Sem essa confiança, nós não vamos reconhecer. E é bem provável que na sua vida, mesmo você convertido, alguns momentos você é atribulado pelo pecado, mas você não o reconhece. E por não o reconhecer, parece que a presença de Deus está distante de você. Parece que Deus reteve as manifestações da presença dele na nossa vida. A gente vem na igreja e não sente nada, a gente canta e não sente nada, a gente lê a Bíblia e não sente nada, mas a questão não é sentir. A questão é que a própria ação não é motivada mais por um desejo de crescer em santidade. Mas a gente olha para a Bíblia e olha para ela como quem diz: o que eu estou fazendo aqui? Eu não sei o que está acontecendo. Eu não sei por que eu faço tudo isso. Então, irmãos, fé e esperança em Deus tem tudo a ver com o aspecto salvador
da obra de Cristo. Sem focar na salvação, todo tipo de esperança é vã, porque nada nesse mundo pode nos satisfazer plena, completa e eternamente. Tá certo? Paulo diz isso lá na primeira carta aos Coríntios, capítulo 15, versículo 27 ao 28. Se a nossa esperança em Cristo se limita às coisas dessa vida, nós somos os mais infelizes de todos os homens. Por quê? Porque se a minha esperança, por exemplo, e aqui sem qualquer juízo de valor no sentido de concordar ou discordar, mas se a esperança do seu coração são os políticos, então você está perdido. Se a esperança do seu coração forem os deputados, os senadores e presidente, você está perdido. Se a sua própria esperança for a sua igreja e a sua liderança, você está perdido. Se a sua esperança for você mesmo, você vai ficar perdido. Porque se você se analisar honestamente, você vai perceber que você mesmo, não você no sentido de um de vocês, mas você no sentido de todos nós aqui, somos pessoas que vão decepcionar a Deus em algum ponto. Se eu tenho esperança de que eu serei santo baseado nas minhas próprias ações, a minha esperança é falha, porque eu vou cair em algum momento da minha vida. E isso, irmãos, é o que faz com que a gente tenha que, durante toda a nossa vida, direcionar a nossa esperança continuamente em Deus. Por quê? Porque aí você vai justificar isso nos versículos que a gente não leu, mas que já foram abordados aqui, dos versículos de 13 a 16. Aquilo que nos incentiva a buscar uma vida de santidade é a obra de salvação. Deus é santo, nós também devemos ser. E por isso, nós não nos amoldamos mais às paixões que nós tínhamos antes, no nosso tempo de ignorância em relação a essas coisas. Tudo isso é ligado por Pedro para que eu e você tenhamos uma só consciência nesse mundo. Nós estamos esperando por uma pátria nova. E aí, você pode se perguntar em alguns momentos, você está vivendo como se você fosse esperar uma pátria nova? Hoje a esperança do seu coração é pela glória eterna? Se você for ser bem sincero, eu acredito que você vai dizer que não. Talvez existam outras coisas que nós queremos tanto ou até mais na prática do que a glória eterna. E aqui a gente pode colocar isso num aspecto bem abrangente, mas eu não quero fazer isso para que alguém não seja colocado de fora. Então, explicando o que eu acabei de dizer. Eu não quero falar, por exemplo, que você não está esperando a glória eterna porque você está esperando uma promoção no seu trabalho para você ganhar mais dinheiro, porque pode ser que você não esteja. Mas existem outras esperanças que podem estar também sendo acalentadas no seu coração, e você tem orado por isso, e você tem colocado diante de Deus, mas se a sua esperança é de que essas coisas vão acontecer, você vai ser frustrado em algum momento. Existem oportunidades em que nós oramos e Deus coloca as ações da forma que a gente pensa e ora. Mas existem momentos em que a resposta de Deus vai no sentido totalmente contrário ao que a gente quer. E é nesse sentido que eu digo que a nossa esperança pode se frustrar. Quantas vezes você já pediu A e Deus te deu B? Ou C? Ou W? Lá para o final. E isso, meus irmãos, é prova de que Deus errou ou que Ele não nos ama? Não. Mas é porque Deus, quando Ele pensa na nossa vida, Ele não pensa diariamente como a gente pensa. Ele não pensa em 31 de agosto, 1º de setembro, 2 de setembro. Ele pensa na eternidade. Ele pensa no produto final. Ele pensa na nossa santificação. Ele pensa em nos tornar mais puros de coração. É que a gente não pensa nisso. Quando a gente deseja, esse desejo não está relacionado necessariamente com um coração puro. Nós não pedimos coisas para o Senhor falando, Deus, se o Senhor me der isso, isso vai me ajudar muito a ser mais santo. Mas a gente ora dizendo assim, Deus, eu quero isso porque eu quero. Porque é o que eu quero no momento. E se eu não consigo, meus irmãos, colocar a santificação da minha vida como meu alvo, então a minha fé e a minha esperança em Deus ficam fraquejadas, porque as esperanças podem ser frustradas. Então o alvo seguro para você que é filho de Deus é colocar suas esperanças na santificação, porque há garantias bíblicas de que isso vai acontecer. Aliás, a garantia bíblica é que essa esperança Deus vai concretizar. Deus não vai concretizar nenhuma outra. Deus não tem compromisso com nenhuma outra esperança que não seja esta. Por quê? Porque Deus não prometeu nada para os filhos de Deus, a não ser
que eles vão ser feitos santos segundo a imagem dele. Deus não prometeu mais nada para o filho dele, a não ser isso. E Deus tem compromisso só com o que ele promete. Ok? Isso dito, meus irmãos, eu gostaria que você então agora, com esse background em vista, olhasse primeiro para os versículos 17 e 18. Os versículos 17 e 18 que nós já abordamos informam a cada um de nós que nós temos que ter uma postura adequada durante o tempo da nossa vida nessa terra. Mas detalhe, o texto no versículo 17 chama a nossa postura nessa terra de um jeito muito especial. Veja o que diz aí o finalzinho do versículo 17. Portai-vos com temor durante o tempo da vossa peregrinação. O que é peregrinação? É uma caminhada. Mas essa caminhada tem uma característica. Qual característica? Não totalmente. Não é bem isso. É porque peregrinação é a caminhada de um peregrino. E o que é o peregrino? O peregrino é aquele que sai de um lugar para o outro, por quê? Porque ele está saindo de um lugar de onde ele não pertence para ir ao lugar de onde ele pertence. Por que você acha que o apóstolo Pedro chama a nossa vida nessa terra de peregrinação? Primeiro, porque essa não é a nossa pátria. Segundo, porque nós não somos daqui. E terceiro, para ser bem presbiteriano, né, fechar com 3. Tem uma terceira razão. Porque, meus irmãos, nós caminhamos em direção oposta às pessoas deste mundo. Enquanto elas estão concentradas na vida delas agora, eu estou concentrado na minha vida depois. Então, a minha felicidade não é através das coisas que esse mundo me dá para que eu seja feliz hoje. Mas eu nego as coisas desse mundo para que eu possa ser feliz lá. É por isso que eu sou um peregrino, porque esse estilo de vida não tem a ver com nada que esse mundo propõe. Porque esse mundo, por exemplo, você pode reparar que todos os comerciais que querem vender um produto de uma forma apelativa, tratam isso como uma coisa muito clara. Pasta de dente, condomínio, apartamento, casa na praia, bolo de chocolate, presunto, queijo, todos esses aí têm um apelo comercial muito claro. Sabe qual? Você pode ser feliz agora. Gente, essa ideia cabe em todos os produtos. Por exemplo, por que alguém colocaria "você pode ser feliz agora" como slogan de um bolo de chocolate? Só você pensar um pouquinho. Por quê? Porque quem é que não gosta de bolo de chocolate, não é verdade? Poxa vida, tinha que ter uma pessoa para contrariar a gente, né? Mas pense em alguma coisa que você gosta. Você pode ser feliz agora. Sabe como é que você pode ser feliz agora? É o seguinte, tudo bem que existe diabetes, tudo bem que existe obesidade, mas pensa, não é gostoso comer? Então coma, seja feliz. Não pense em obesidade, não pense em colesterol, não pense em diabetes, não pense em nada disso. Seja feliz e coma o que você quiser. Por exemplo, eu vi esse slogan, na época do carnaval, num comercial sobre preservativo. O slogan era, você pode ser feliz agora. Então, se você quer festejar no carnaval com o seu corpo, praticando atos ilícitos, se proteja, porque senão você vai ficar triste depois. Né? Mas você pode ser feliz agora, por que você tem que esperar? Faz agora. Irmãos, é muito claro, casa na praia, apartamento, aproveite as menores parcelas do mercado. E eu acredito sinceramente que quando alguém vende apartamento pensando nisso, está certo. Porque a nossa economia está tão instável que pode ser que amanhã mude tudo. Então, se você quer comprar um apartamento, tem que ser hoje mesmo. Se você for esperar até amanhã, pode ser que alguma coisa aconteça no cenário econômico que mude um pouco a perspectiva das coisas. Então, a gente pensa assim, gente, tem que ser hoje, é agora. O que importa é a gente ser feliz hoje, agora, nesse momento, já. Só que o apelo da palavra de Deus, meus irmãos, é o contrário. Se porte com temor.
Você é uma pessoa que, como peregrina, vai ter que desconfiar de todas as propostas que esse mundo fizer para você. Tenha medo dessas coisas. Tenha medo de desagradar o seu Deus enquanto você se porta na sua peregrinação aqui. E sabe qual que é o nosso problema, meus irmãos? Às vezes, nós nos achamos muito bons e corajosos a ponto de nós acharmos que uma prática pecaminosa não vai ter efeito. É como se a gente dissesse assim... E na área de justificar o pecado, eu acredito que todos nós temos os mesmos pensamentos. A gente pode elencar alguns aqui. Por exemplo, eu posso justificar o meu pecado dizendo assim: muita gente já fez isso e não deu nada, então comigo também não vai acontecer nada. Né? Um outro pensamento: bom, quem sabe eu possa agir desse jeito, mas eu posso esconder isso de uma forma que ninguém vai ver. E se ninguém ver, está tudo certo. Ou terceiro: não, eu não posso deixar de fazer isso, porque senão eu vou colocar o meu pescoço em risco. Você tem muitas... Eu tive que fazer isso porque senão eu ia sofrer consequências. E é engraçado, a pessoa peca para fugir das consequências de falar a verdade. Quais são as consequências de falar a verdade, meus irmãos? Tem como alguém se prejudicar por falar a verdade? Tem ou não tem? Eu não sei por que vocês estão tão quietos assim. Não sei. É porque vocês não sabem ou porque vocês estão com medo de falar? Oi? Uhum. Então, e com certeza. Então, é o que eu afirmo para vocês. Falar a verdade neste mundo tem consequências? Irmãos, é claro que tem. Eu vou dar um exemplo para você, muito comum, que eu tenho ouvido bastante. Esses dias um menino que passou numa universidade, que se declara ateia, ok? Perguntou para mim, eu não posso começar um trabalho da BU, Aliança Bíblica Universitária, aqui na minha faculdade, porque a minha faculdade se declara ateia. Tem faculdades que não, que se declaram laicas. Agora tem outras que se declaram ateias mesmo, que não apoiam e não concordam com nenhum tipo de prática. Inclusive, na faculdade que esse menino estuda, é proibido, inclusive, ler a Bíblia no campus da faculdade. Porque eles não concordam, então se não concordam, por que eles vão usar, né? Aí esse menino chegou para mim, contou a situação e perguntou: o que eu faço? E, irmãos, o que esse menino e tantos outros deveriam fazer? De um lado você tem as sanções, né? Se você for visto com a Bíblia, você vai ser chamado, a congregação da faculdade vai ser punido, e se você for punido pela terceira vez, pela mesma razão, você vai ser expulso, e papapá. Irmãos, o que esse menino tem que fazer? Ninguém quer se arriscar, né? Então deixa que eu digo para vocês o que eu disse para ele. Eu disse: leia a Bíblia. Quem que você tem mais medo? Das coisas deste mundo ou das coisas de Deus? Ué, vão mandar você embora da faculdade, mas paciência. Agora, a gente não pensa nisso, né, irmãos? Quando o nosso salário, a nossa reputação, tudo isso está em jogo, a gente começa a relevar um pouco, né? É melhor não ser tão radical assim, porque as coisas vão... Espera aí. Quem que você teme?
E a ideia da peregrinação, meus irmãos, tem tudo a ver com isso. Eu, às vezes, sou levado a tomar decisões que escondem a minha fé, mas porque eu temo alguma retaliação deste mundo. Só que quem é que nós devemos temer, segundo a Bíblia? A Deus. E temer a Deus implica em não temer as coisas do mundo. Então, se o mundo vai te perseguir por alguma razão, o que você tem que fazer? Olhar para eles e dizer: paciência, pode perseguir. E é exatamente esse aspecto que caracteriza a nossa peregrinação, irmãos. É nós sofrermos oposição por esse tipo de coisa. Nós estamos vivendo numa peregrinação porque o mundo que nós vivemos não compreende esse tipo de ideal que nós professamos. É por isso que nós somos chamados de peregrinos. Mas às vezes podem ter muitas pessoas que estão dentro das igrejas que podem pensar da seguinte forma: mas eu nunca passei por um problema desse. Eu estou tão confortável, eu estou tão bem entre as pessoas que eu conheço, que nenhuma delas já me perseguiu por causa da minha fé. Então o problema, meus irmãos, está em quem? A senhora está perguntando ou está afirmando? O problema, meus irmãos, em quem está? Eu vou repetir a pergunta para ver se mais gente se manifesta. Está na fé, ou está nas pessoas, ou está em nós? O problema está em nós. Nós é que temos medo. E é exatamente aí que você vai provar a sua fé em Deus. Porque se você tem fé em Deus, você vai saber que Deus vai sustentar você, mesmo quando todas as pessoas condenarem, por causa da sua postura em relação a Deus. Uma coisa, e o próprio apóstolo Pedro vai deixar isso claro no capítulo 4, é você ser perseguido porque você errou. Outra coisa é você ser perseguido como um peregrino. Uma coisa é ser malfeitor, outra coisa é ser peregrino. Tá certo? Muita gente perseguida pode levantar isso a seu favor, falando assim: as pessoas, todo mundo está me perseguindo, porque eu acho que eu incomodo as pessoas. Não, o que eu e você temos que ter na cara é vergonha, para reconhecer que as pessoas podem nos perseguir por um erro, ou se você vive como um peregrino. São duas coisas totalmente diferentes. A gente vai chegar lá ainda. Mas o peregrino, meus irmãos, é alguém que sabe, versículo 18, sabe. Olha como é que o versículo 18 começa. Sabendo, saiba disso, que não foi mediante coisas corruptíveis como prata ou ouro, que fostes resgatados do vosso fútil procedimento que vossos pais vos legaram. Qual que é a ideia que Pedro está defendendo aqui? Nós terminamos o estudo na semana passada falando sobre isso. Ele chama prata e ouro aqui de coisas corruptíveis. E ele faz um contraste no versículo 19 com o sangue de Cristo. Veja que ele chama ouro e prata de coisas corruptíveis. E o versículo 19 ele fala que o sangue de Cristo é precioso, sem defeito e sem mácula. Perceba que a contradição entre os versículos 18 e 19 está justamente na atribuição que Pedro dá para a prata e para ouro e para o sangue de Cristo. Ele chama prata e ouro de corruptíveis, mas não porque prata e ouro estragam, mas é porque prata e ouro podem trazer corrupção. São objetos de corrupção. Por prata e por ouro, meus irmãos, nós fazemos coisas inimagináveis. Por prata e por ouro, nós arriscamos a nossa vida e até mesmo a nossa reputação, se o que tiver em jogo for prata e ouro. Ele chama isso aqui de coisas corruptíveis. E ele diz: não é por meio de coisas corruptíveis que vocês foram resgatados do fútil procedimento. Por quê? Porque o fútil procedimento ao qual Pedro está se referindo é justamente aquele procedimento que visa bem temporário em detrimento do bem eterno. Todas as vezes que você agir negando a fé ou negando a Deus por causa de algum tipo de benefício terreno, isso é um fútil procedimento. E Pedro diz: não foi por meio de coisas corruptíveis que vocês foram resgatados, mas foi por um sangue precioso. E veja, prata e ouro são metais preciosos, mas para Pedro o sangue de Jesus é que é precioso. Por quê? Porque o texto diz: ao contrário de prata e ouro que são corruptíveis,
o sangue de Cristo é sem defeito e sem mácula. Então, aquilo que acontece no coração do peregrino, meus irmãos, é uma inversão daquilo que é precioso. Eu acho precioso aquilo que é sem defeito, e não aquilo que universalmente é tido como precioso. Nós queremos ganhar dinheiro porque, como alguns disseram por aí já, sem dinheiro a gente não faz nada nesse mundo. E é exatamente isso. Nesse mundo, você não faz nada sem dinheiro. Acontece que no mundo que Deus criou, vale muito mais a postura, vale muito mais a moral e não ter defeito. E vejam, irmãos, em nome de dinheiro, que são coisas corruptíveis, e eu só estou falando de dinheiro porque esse é o exemplo que o texto dá. Se o texto tivesse dado outro exemplo, eu daria outros exemplos, mas como o texto está falando de dinheiro, perceba, por que o dinheiro tem um poder tão grande de nos convencer a fazer coisas que nós não queremos? Vou dar um exemplo. Digamos que você não queira aceitar uma jornada de trabalho de 8 horas diárias, ganhando menos do que o que você ganha. Mas se essas 8 horas diárias te derem o dobro do que você ganha, o que você vai fazer? Cara, não estou nem vendo, pode aumentar para 10. Né? É assim que a gente faz. A gente chega cansado no final do dia, 4 horas cedo, 4 horas da tarde, ou 4 horas da tarde, 4 horas da noite, mas no final do mês o dinheirinho caiu na conta, a gente olha e fala assim, tá ótimo. Tá ótimo. Irmãos, não é que você, de novo, tá? Não é que vocês são assim, nós somos assim. Em nome de dinheiro, a gente faz essas coisas, não faz? E aí, você vai perceber que você passa 8 horas por dia dedicado à sua atividade profissional. Quando você chega em casa, você está cansado, claro, trabalhou 8 horas, né? A única coisa que você quer é você comer um pouquinho, colocar o seu pijaminha ou a sua roupa de dormir e dormir até o outro dia. Só que vai chegar um dia em que você, depois da sua jornada de trabalho, não encontrará a janta pronta. E aí? O que vai acontecer? Eu não sou casado, mas eu sei que o que acontece é isso. Um vai virar para o outro e vai falar assim, cadê a comida? Você está no supermercado, você não foi comprar. Mas por que eu tenho que comprar? Porque eu trabalho 8 horas por dia e eu não faço nada, e assim por diante, né? E vai indo, vai brigando. Irmãos, perceberam? Por causa de um negócio corruptível, por causa de um negócio que me garante, na opinião de Deus, um procedimento fútil, eu abri mão de todos os valores que eu professo. Não sobrou umzinho. Todos eles eu dei, eu vendi por causa do dinheiro. Porque se eu estou ganhando o dobro do que eu ganhava antes, aí a conversa é outra. Irmãos, veja, o sangue de Cristo, sem defeito e sem mácula, é que é precioso para Pedro e para todo e qualquer peregrino. Eu, hoje, tendo o meu entendimento transformado pela palavra de Deus, eu não busco aquilo que tem valor material, mas eu busco aquilo que tem valor eterno. Não são as coisas deste mundo que eu estou preocupado, são as coisas que vão me fazer habitar na eternidade. Eu desejo aquelas coisas, não essas aqui. Então veja, isso tem impacto muito sério dentro do nosso viver, porque quando a gente vai tomar uma decisão, geralmente a gente considera algumas coisas antes de considerar outras. Então, antes da gente considerar o que vai ser feito, a gente considera o que se ganha. E agora eu não estou falando só de dinheiro, eu estou falando de todo o resto. Para tomar uma decisão, a minha primeira questão é, quais serão os meus benefícios? E quando a gente pensa em benefício, a gente não está pensando em santidade, mas a gente está pensando em alguma coisa que eu vou poder aproveitar no mundo que eu vivo. Ou seja, se eu decidir para o lado de cá, quais são as coisas que eu vou ganhar? Ao passo que se eu decidir para o lado de cá, o que eu vou ganhar? Irmãos, quem que decide baseado no que vai ganhar? O mundo pode ser dos espertos, mas o céu não tem nada a ver com ser esperto, mas tem a ver com ser santo. Nunca esqueça disso. Pode ser que você neste mundo não esteja muito preocupado com o céu, mas no final das contas é o que Deus está querendo perceber em mim e em você.
Por quê? Por uma simples razão. O versículo 17 diz que Deus não faz acepção de pessoas. Para Deus não importa a sua nacionalidade, o seu status social, quanto dinheiro você tem no banco, a roupa que você veste. O que importa diante de Deus, o que é? Versículo 17 diz: julga segundo as obras de cada um. Engraçado como essas coisas não fazem parte dos nossos critérios para tomar uma decisão. Mas o peregrino age pensando nisso. Ah, mas eu nunca agi pensando nisso. Então, volte a fita e se pergunte: você está vivendo como um peregrino? Você é um peregrino? Ou nesse mundo você está vivendo como se você estivesse em casa? Pode ser? Então, você vai ver que essas coisas é que são importantes para Pedro. E antes da gente prosseguir, irmãos, eu sei que eu já falei bastante, mas eu queria fazer uma pausa aqui e perguntar se existe alguma coisa dentre as que foram ditas que talvez precisem de uma explicação melhor, ou alguma coisa a contrariar, ou alguma coisa a acrescentar que vocês queiram dizer. Vocês têm alguma coisa para colocar? Pois não. Oi? Ok, ótima discussão. Eu afirmei que a salvação, ela se desenvolve na Bíblia de dois jeitos. Existe um ato e existe um processo. Quando eu digo que eu fui salvo, é porque o sangue de Cristo me justificou na cruz e eu já não tenho mais que viver carregando, melhor dizendo, a culpa do pecado. Mas o pecado ainda não foi tirado de mim, porque eu ainda peco. Então, para os estudiosos da nossa linha de pensamento, a linha reformada, salvação para nós é assim: nós fomos libertos do poder do pecado e estamos sendo libertos dia após dia da presença do pecado. Então, nesse caso, se alguém te perguntar assim: você é salvo? Você pode dizer sim e não. Sim, porque Cristo me libertou e eu hoje quero a santidade, porque se Cristo não tivesse me libertado, eu não ia querer. E não, porque o pecado ainda está em mim. A salvação tem esses dois polos. É aquilo que na teologia reformada nós costumamos dizer: o já e o ainda não. Já posso viver de forma santa, mas não de forma plenamente santa, porque o pecado ainda está aqui. Então, irmãos, salvação, segundo esse ponto de vista, é um processo. Nenhum de nós já está perfeito. Por quê? Porque a presença do pecado ainda está tanto em mim quanto no mundo onde eu estou. Nesse sentido, eu ainda não fui salvo. Mas isso não quer dizer que eu não posso ter segurança da minha salvação. Porque o que é a segurança da salvação? É a certeza, lá de Filipenses 1,6, né? Aquele que começou a boa obra em mim, há de completá-la. Em que sentido Deus vai completar a obra de salvação? É porque a presença do pecado ainda está dentro de mim. Um dia não estará mais. Então, nesse sentido, a obra não está pronta. Oi? Oi? Então, mas é isso que eu estou querendo dizer. Existe um dia onde Deus vai finalizar essa obra. Hoje, se você for perguntar assim: já estou santo como Deus quer que eu esteja? Hoje não, mas um dia eu serei. Porque se eu lutei neste mundo para ser salvo, para ser santo, melhor dizendo, é porque eu serei santo lá na frente. Essa é a argumentação de Pedro. E só para deixar esse ponto mais claro, observe só o que diz aqui o versículo 13. A gente não leu, mas eu acho que esse versículo vai aclarar essa questão para nós. Alguém poderia ler o versículo 13, por favor? Como que Pedro qualifica a graça dentro desse versículo? Repare que ele disse que não que a graça foi trazida, mas está sendo trazida. O que isso significa? Isso significa que eu devo esperar neste mundo
que Deus vai completar a obra de salvação que Ele começou em mim. E como que eu posso ter essa certeza? Versículo 14. Como filhos da obediência, não vos amoldeis as paixões que tinhais anteriormente na vossa ignorância. Não ser movido pela paixão ao pecado é uma coisa que eu ainda não consigo plenamente, mas é algo com o que eu posso resistir já. Então, a prova de que a graça começou, mas ainda não terminou, é porque hoje eu não sou movido pelas paixões antigas, mas eu consigo resisti-las. Primeiro ponto. Segundo ponto, eu ainda não consigo resistir plenamente a elas. Por essa razão, eu ainda não sou uma obra pronta. Eu sou uma obra que Deus está fazendo dia após dia. É por isso que a questão de ser santo nesse texto, meus irmãos, não é uma questão pontual, mas é uma questão gradual também. Olha o versículo 15. Pelo contrário, segundo é santo aquele que vos chamou, o que diz aí? Tornai-vos santos. Veja, e eu já expliquei isso, mas eu gostaria de repetir de novo. Claro, se repetir é de novo, desculpa a redundância, tá? O versículo 16 diz, porque escrito está, sede santos, porque eu sou santo. Parece que tem uma confusão aqui, né? Porque, de um lado, o versículo do versículo 16 está citando um versículo do Antigo Testamento que diz, sede. Mas o versículo 15 está dizendo, tornai-vos. Ser e se tornar. O que isso significa? Significa que a Bíblia está confundindo a nossa cabeça? Não. Significa o seguinte, ser santo, como Deus é algo que neste mundo eu não consigo ainda por causa da presença do pecado. Mas eu me tornarei santo, porque essa é a esperança da graça que Deus plantou no meu coração. E como é que eu posso ter essa certeza? É porque eu não quero ser santo só lá, eu quero ser santo aqui também. Se eu não quero ser santo aqui, não tem por que eu querer ser santo lá, na glória eterna. Tem um dos escritores que tem livros vendidos na nossa livraria, que ele diz isso sobre o céu, Kevin DeYoung, naquele livrinho amarelo ali, Brecha em Nossa Santidade, que é muito bom por sinal. Ele diz, se você não quis a companhia de um Deus santo enquanto você morava nessa terra, por que é que você vai querer ir para um lugar onde a presença desse Deus santo é a maior atração? Ou seja, irmãos, nós queremos ir para o céu, por quê? Porque o céu, como diz uma música que a gente cantava na minha infância, é um lugar maravilhoso, cheio de glória e gozo, e lá nós vamos ver o nosso Salvador. De novo, quem é que pode ver o nosso Salvador? Quem é puro de coração. Então, a esperança de que eu vou ver o meu Salvador tem tudo a ver com o fato de que Deus vai purificar o meu coração. Ele já fez isso? Não. Vai fazer? Sim. Como é que eu tenho certeza? Ele já está fazendo hoje. Porque eu não sou mais guiado pelas paixões do mundo, mas eu resisto a elas. De forma plena, ou seja, não vence mais as paixões? Não, as paixões ainda me vencem. Mas eu as resisto todos os dias. Então, onde que eu quero chegar com tudo isso? Fomos salvos? Sim. Em que sentido? Deus colocou dentro de nós o Espírito Santo que nos refaz todos os dias em relação ao conhecimento de Deus. Nós buscamos a santidade. Agora, já somos completamente santos? Não. Mas como que nós temos certeza de que nós seremos aceitos por Deus? É porque a obra que Ele plantou no meu coração, através de Cristo, pelo Espírito Santo, é o que me capacita a resistir ao pecado hoje. Como é que você sabe que você é salvo? Não é se você já orou, mas é se você resiste às paixões. Porque resistir às paixões é uma coisa que só o Filho de Deus consegue. Se você encontra por aí as pessoas dizendo, quando eu vi já foi porque eu não tive como resistir. Questione, tem salvação aí ou não? Então, eu não posso dizer nem sim nem não porque eu não sou papa. Né? O papa é que diz, você é salvo, você não é. Mas eu, pela palavra de Deus, posso levar você a pensar. Se você é salvo, o que leva você a pensar isso? Você resiste às paixões? Porque vocês vão reparar que muita gente diz que é salva porque um dia orou e pediu para Jesus morar no coração. Irmãos, isso não tem base bíblica.
até vou assustar vocês um pouquinho. Isso não tem base bíblica. O que tem base bíblica é a luta contra as paixões, porque essa é a marca da graça. Isso é o que planta esperança no meu coração. Porque eu resisto ao pecado hoje, porque eu tenho certeza que um dia eu vou viver num mundo onde não vai ter mais pecado. Essa é a minha esperança. Se essa não for a minha esperança, a salvação é uma coisa frustrante. Porque se você relegar a fé a uma confiança de coisas deste mundo que podem ou não podem se cumprir, do tipo ficar rico, casar com uma pessoa famosa e ter carro na garagem, eu vou morrer triste. A única esperança que eu posso ter é que eu vou viver numa terra sem pecado. Porque senão, não há esperança que vá se cumprir. Então todo esse caminho foi necessário para nós respondermos a pergunta que foi feita aqui. Em que sentido somos, em que sentido não somos salvos? Então, antes de perguntar para vocês todos, eu queria perguntar para a dona Rose. Ficou claro? Ficou claro? Então, para todos vocês, nós já fomos salvos? Sim. Em que sentido? Hoje, nós temos capacidade para negar as paixões do pecado. Nós já estamos completamente salvos? Não. Porque o pecado ainda habita dentro de nós e no mundo onde nós estamos. O que é a fé, então? É a esperança que eu tenho que um dia eu vou morar numa terra sem pecado. Essa é a esperança da glória, da qual fala a palavra de Deus, a esperança da graça. Nenhuma outra esperança, meus irmãos, é bíblica. Tá? O que me leva a ser salvo nessa terra? A ser santo nessa terra, hoje? É a certeza de que um dia eu morarei numa terra transformada, renovada, sem pecado. Deu para entender isso? Então, somos salvos? Sim e não, ao mesmo tempo. Sim, por quê? Sim, por quê? Porque em nós existe uma obra iniciada que nos leva a resistir às paixões. Não porque ainda não somos capazes de resistir plenamente, mas um dia nós seremos. É aí que entra a esperança e a fé. Diz lá a palavra de Deus que sem fé é impossível agradar a Deus. Não é verdade? Por quê? Porque ter fé em Deus, meus irmãos, não tem a ver só com crer na existência de Deus, mas tem a ver com o fato de que Deus vai galardoar os que o buscam. E como é que Ele vai fazer isso? Ele vai fazer todo o seu esforço em ser santo nessa terra valer a pena lá. Como que Deus vai fazer isso? Essa é uma das coisas que a gente ainda não sabe. Mas uma certeza é que Ele vai. Portanto, ser santo, meus irmãos, é a única coisa que Deus, na Bíblia, diz que vale a pena você ser. Sejamos santos, portanto. Deu para entender, dona Rose? Deu para entender, pessoal? Deu? Porque senão, a gente para e volta. Porque esse é um contraste que não só aqui em Pedro, mas a gente vai encontrar em todos os lugares da Bíblia. Deu para entender, irmãos? Ou se tiver alguém que está meio incerto ainda, pode fazer uso da palavra. Exatamente. E por que não perde? Porque a única pessoa que espera por uma terra sem pecado é a pessoa salva. Pergunte para qualquer pessoa que mora neste mundo, que vive neste mundo, que pertence a este mundo, qual que é a esperança dela. Ela não vai conseguir dizer. E se ela dizer alguma coisa, ela vai falar coisa do tipo assim, eu espero que um dia as coisas mudem. É uma resposta meio vazia, assim. Mas aí você fala, mas vai mudar? Aí a pessoa fala, Tipo, faz um teste. Nós hoje tivemos o impeachment da ex-presidente Dilma e assumiu Michel Temer, tá? Sem, obviamente, colocar aqui juízo de valor ou coisa da natureza. Mas pergunte para as pessoas, agora vai? Ninguém vai responder, vai. Não, agora... Irmãos, as previsões econômicas para o Brasil são previsões extremamente duras e complicadas. Eu não sei se vocês viram isso, mas o déficit primário... O que é déficit primário? Eu não sou economista, mas déficit primário é assim. É quando você pega o que foi arrecadado e o que foi gasto, um menos o outro. Esse déficit primário, no Brasil, em 2016, até o mês de julho,
deu 12 bilhões de déficit. Ou seja, nos primeiros 7 meses deste ano, o que se gastou e o que se arrecadou foi ultrapassado em 12 bilhões de reais. É muita coisa. Eu não sei se você acha muita coisa, mas 12 bilhões de reais é muita coisa. Isso não vai melhorar do dia para a noite. Isso não vai melhorar amanhã. Mas é o cenário econômico do Brasil. Com esse dado agora em mente, eu pergunto de novo para você. Agora vai? Aí você vai falar assim, eu espero que sim, né? Mas tem como garantir? Não tem. Agora, a Bíblia me diz que eu tenho como garantir que esse mundo vai ser transformado. E baseado em quê que isso vai acontecer? Baseado nas promessas de Deus. Deus prometeu isso. Se Ele não tivesse prometido, não tinha como esperar. Tá bom? Ficou claro então, gente? Ficou mesmo? Vou confiar em vocês, hein? Tá bom. Pois não. Sim. Uhum. Sim. Sim. Com certeza. E isso é uma coisa diária. Não tem como você restringir o processo de santificação a um dia. E talvez, meus irmãos, o nosso problema seja o pensar que a santidade é para alguns momentos só e não para todos. Porque quando, por exemplo, você está se preparando para ir para um casamento, você já vai meio pronto já a não aceitar algumas propostas. Se tem gente... se você está vendo que as pessoas estão se alterando por causa da bebida, você não vai ficar perto. Você vai procurar não olhar para as roupas que estão indecentes, seja você homem ou mulher. A gente toma uns cuidados. A gente ora pedindo assim, Deus, eu quero que o Senhor me ajude a ser santo naquela festa. Só que a gente não pensa em ser santo na hora que está levantando, né, irmãos? Se você vai ficar em casa o dia inteiro, parece que daí não vai ter oportunidade para cair. Será? Pensa assim, você sozinho em um computador. Você sozinho em a televisão. Você sozinho e os seus pensamentos. A gente não aprende, meus irmãos. Por isso que eu li o texto de Jesus lá em Marcos 7 no início. A gente não olha para o mal e o enxerga em nós. A gente fala assim, se a gente tirar a televisão da nossa casa ou não assistir determinados filmes, a gente não vai pecar. Olha, eu quero dizer para você que lá no 4º século da era cristã, as pessoas já foram perceber que isso não deu muito certo. Por quê? O que aconteceu no 4º século da era cristã? No ano 400 em diante. Começaram a surgir os mosteiros. O que eram os mosteiros? Era um lugar onde pessoas adeptas de uma ordem religiosa sacerdotal se isolavam do mundo. O mundo no 4º século depois de Cristo era um lugar cheio de corrupção e cheio de todo tipo de devassidão moral. Se você lê qualquer livro de história que fala sobre o Império Romano, que nessa época o Império Romano ainda dominava o mundo, você vai perceber como que eram as festas de Roma, os cidadãos de Roma e tudo que se fazia. E aí, o que alguns setores da igreja perceberam? A gente não tem como ser santo ficando aqui. Nós vamos ter que ser santo em outro lugar. Aí eles iam para os montes, iam para as montanhas. Inclusive, é claro que isso é um anacronismo histórico, mas eu acredito que aquela história de orar no monte começou ali. As pessoas achando que se elas se isolassem do ambiente normal, elas teriam mais possibilidade de ser santos. Só que daí, o que os monges começaram a perceber? Que entre eles lá, começavam a surgir escândalos de relações sexuais ilícitas, que era o monge indo buscar a freira que estava na montanha vizinha, era a relação dos monges entre eles. E o que eles perceberam? Que eles queriam fugir do pecado, mas o pecado foi atrás deles. E por quê? Porque aonde que o pecado mora, meus irmãos? Dentro de nós. É isso que faltou àquelas pessoas. A iniciativa de você se isolar é louvável.
E às vezes você até fala disso, eu não vou em tal lugar, porque lá existe pecado e eu não gosto de pecado. Parabéns! Só que você pensa assim de todos os lugares? Esse que é o problema. A gente pensa assim, eu não vou no restaurante tal, porque lá as pessoas vão para pecar. Tudo bem. Só que você pensa isso de todo restaurante? Não, mas é só alguns que as pessoas vão. Será? É claro que quando a pessoa quer beber até cair e tal, é mais fácil ela procurar um botequinho de esquina do que um restaurante. Mas isso quer dizer que no restaurante não vai ter escândalo por causa de bebida? É inocência pensar isso, irmãos. Então, não existe lugar seguro contra o pecado neste mundo. O único lugar seguro contra o pecado, qual que é? Já descobriu? A cruz. É isso que encerra os versículos 20 e 21 aqui nesse texto, meus irmãos. A única coisa preciosa para mim, é a única coisa que vai me fazer fugir do pecado, é o sangue de Cristo. Essa é a única coisa preciosa que existe. Essa é a única coisa que me livra do fútil procedimento. Essa é a única coisa, meus irmãos, que me garante certeza de santidade. Conhecido, versículo 20, com efeito, antes da fundação do mundo, porém manifestado ao fim dos tempos por amor de vós. Sabe o que isso quer dizer? É claro que isso vai levantar um debate muito maior, e a gente hoje não tem tempo para poder falar sobre esse assunto em especial. Mas por que você acha que para Pedro é importante falar que Jesus Cristo era conhecido antes da fundação do mundo? Eu consigo identificar nesse texto duas razões básicas. Primeira, para dizer que salvação é um projeto eterno de Deus. Muita gente considera a salvação um plano B, no sentido de que o homem caiu no jardim do Éden, aí Deus teve que fazer uma coisa, ai meu Deus, o que nós vamos fazer? Vamos salvar esse povo de outro jeito. Aí ele mandou Jesus Cristo. Não. O Cordeiro, diz o texto, é conhecido antes da fundação do mundo. Ou seja, quando Deus pensou na história do mundo, Ele já pensou na salvação em Cristo. Isso quer dizer que Deus também pensou em quê? Estou provocando agora, vamos ver. Se Deus, quando escreveu toda a história, já pensou na salvação em Cristo, isso significa que Deus também estava pensando no quê? Na queda. No pecado. Eu não concordo com isso. Então, argumente com a Bíblia. O versículo 20 deixa isso claro para a gente. Deus pensou nessa história antes da fundação do mundo. Aí você poderia falar assim, pera aí. Quer dizer então, que até mesmo os momentos onde eu caio, foram momentos que Deus determinou? E aí eu vou dizer para você uma coisa. Eu vou ter que dizer, para ser coerente com o meu pensamento, sim. Mas sabe por que eu vou dizer sim? Porque, irmãos, olha o que diz o versículo 21. Deus colocou a história e inventou a história para ela ser assim, para que nós, versículo 21, tenhamos fé em Deus por meio de quê? Olha o que diz aí. Que por meio dele tendes fé em Deus. Ou seja, Deus planejou uma história na qual ele seria conhecido só através da manifestação de Cristo. E de nenhum outro modo. Essa é a resposta de Pedro. Nada mal para um homem iletrado e inculto, não é verdade? Deu uma sacada teológica aqui maravilhosa. Pedro responde a gente dizendo assim, Deus inventou a história desse jeito. Para quê? Para que você entenda que fé é uma coisa que só se pode ter mediante Jesus Cristo. Por isso que Deus pensou na história assim. E aí o versículo vai continuar. O qual o ressuscitou dentre os mortos e lhe deu glória. De sorte que a vossa fé e esperança estejam em Deus. Então, a ressurreição de Jesus Cristo, meus irmãos, sobre os mortos, é para que Deus nos ensinasse duas coisas. Primeiro, que nós só podemos ter fé
nele, por meio de Cristo. E segundo, para que nós só pudéssemos ter esperança em Deus. Deus ressuscitou alguém dentre os mortos. Isso quer dizer que, no nosso ponto de vista, a única coisa que não tem jeito, que é a morte. Esse, meus irmãos, é o registro histórico, bíblico, daquilo que Deus intenta para a história. Deus pensou em tudo isso que vocês estão vendo. Tudo isso. E pensou também em tudo aquilo que a gente ainda vai ver. Para quê? Para que nós entendamos que nós só temos que ter fé e esperança em Deus. Só por causa disso. Se a minha fé e se a minha esperança estiverem voltadas a qualquer outra coisa, meus irmãos, não é fé, não é esperança. Mas fé e esperança só em Deus. Porque a preocupação com a morte deve ser aquilo que norteia a nossa vida como peregrinos nessa terra. E aí, você vai perceber por que o apóstolo Paulo era um homem tão ousado na pregação do evangelho. Porque o apóstolo Paulo foi violentamente perseguido, apedrejado, sofreu naufrágio e todo tipo de coisa. E ele era um homem espetacular. Inclusive, essa ideia não é minha, é uma ideia de um autor chamado Matt Chandler, que escreveu um livro chamado Morrer é Lucro. E nesse livro, onde ele também prega através de uma palestra, ele diz assim: por que o apóstolo Paulo era tão impressionante? O apóstolo Paulo não tinha medo de nada. A impressão que dava é que ele encarava qualquer pessoa e qualquer circunstância pelo evangelho. Porque um dia chegaram para ele e falaram assim: Paulo, se você não parar de falar, nós vamos deixar você preso e você não vai ter o que comer e o que beber. E aí ele respondia: eu aprendi a viver contente em toda e qualquer situação. Aí alguém falava assim: ah, é? Mas então nós vamos te matar. E ele falava assim: o viver é Cristo e o morrer é lucro. Quer dizer, nem a pior ameaça que esse mundo pode nos fazer nos dá medo. Porque se um dia alguém apontar um revólver para a nossa cara e falar que vai nos matar, a gente pode dizer: tudo bem, eu vou me encontrar com o meu Senhor. Olha só. Talvez, num primeiro momento, se alguém fizer isso, de fato, a gente diga: não, por favor, não faça isso. A gente fica com medo, né? Mas, muito embora o medo exista, né, meus irmãos, seja um fato, é mais fácil a gente falar do que a gente vivenciar, não é verdade? Mas uma coisa eu quero te garantir: a morte é a pior coisa que este mundo pode fazer conosco. Mas a morte foi vencida em Cristo Jesus. Para que você e eu tenhamos uma certeza: nada pode nos impedir de cumprir o nosso chamado. Se você vai ser santo, não se preocupe, porque Deus já eliminou todos os obstáculos possíveis que nos impediriam de fazer isso. Até mesmo a morte. Então tenha sua fé e esperança em Deus. Por quê? Porque Ele vai providenciar meios para que você cumpra a sua missão nessa terra e viva com uma esperança viva nele, na pessoa dele. Essa que é a ideia de Pedro, meus irmãos. Então, para nós, a questão de santidade não é só uma questão moral, mas é uma questão de vocação. Deus me chamou para fazer isso, para ser isso. E eu sou isso porque eu sou um peregrino, porque eu sou um filho de Deus. Não tem como um filho de Deus não ser peregrino, não tem como um filho de Deus não ser santo e não ser tornado santo lá no último dia. Muita coisa, né, gente? Mas eu acredito que são coisas que nós podemos guardar no coração e tê-las como a nossa esperança, porque do contrário, nós vamos viver infelizes neste mundo. Ah, vamos. Quem sabe alguns de nós até, esse é um ponto que alguns estudiosos discordam e tudo mais, mas eu gosto de pensar na nossa vida com Deus assim. Eu e juntamente com, e não sou eu que estou falando isso, mas outros autores, tanto do passado quanto do presente, afirmam que em alguns momentos parece que Deus está retendo a mão dele para nos abençoar, para que a gente se volte para Ele como única esperança nossa. É bem provável que nós estejamos seguros, meus irmãos, em Cristo, porque na nossa vida as coisas vão indo, caminhando. Mas e quando alguma coisa inesperada acontece? Mas e quando uma pessoa que a gente não esperava nos faltar? Não só porque faleceu, mas também porque às vezes se voltou contra nós, sem explicação, não gosta mais da gente, virou as costas, nos matou em sua própria consciência. Por que essas coisas acontecem? Alguns estudiosos que são dessa linha afirmam o seguinte: Deus faz esse tipo de coisa
para que a gente lembre que a nossa esperança tem que estar nele, só nele, em mais nada e em mais ninguém. E aqui, irmãos, eu acredito, eu estou falando a pessoas que possuem de um estado relativamente confortável, até financeiramente falando. Mas é essa a sua esperança? É essa a sua segurança? Porque se for, pode ter certeza absoluta, Deus vai balançar. Deus pode até tirar, para que eu e você, que somos filhos dele, aprendamos que a nossa esperança é ele. E se essa fala minha deixou você morrendo de medo, porque você não quer perder coisas ou pessoas, então essa é uma tese muito forte para que você questione a sua fé e a sua esperança. Bom, semana que vem, irmãos, a gente retoma o estudo do versículo 22, mas já que nós demoramos até quase um mês para falar só do 13 até o 21, é porque tinha bastante conteúdo mesmo para ser explorado, eu queria saber se essa parte está certinha, definida na cabeça, ou se ainda tem alguma coisa mais a ser dita, ou talvez algum testemunho de vida que os irmãos queiram acrescentar a esse estudo. Fiquem à vontade, caso queiram falar alguma coisa. Amém, então. Encerramos esse nosso estudo dizendo o seguinte: se a sua esperança for o seu partido político, você está perdido. Se a sua esperança for algum tipo de homem ou cargo, você está perdido. Se a sua esperança for o seu time, você está perdido mais ainda. Mas se a sua esperança é Cristo Jesus, aí você pode ter certeza que essa esperança é inabalável. Tenhamos essa certeza, meus irmãos, em nome de Jesus. E saiba, para Deus é uma questão pessoal tornar Ele mesmo a nossa única esperança. É um desafio pessoal para Deus. E Ele trabalha na nossa vida para fazer isso. Então, tendo isso em mente, tenha essa certeza. Ganhou coisas? Perdeu coisas? É porque Deus quer trabalhar esse assunto dentro de você. E nos preparemos, meus irmãos, para aquilo que Deus vai fazer, ou já tem feito, ou já fez, mas para fazer com que a gente chegue, né, no final da nossa vida dizendo assim: a única coisa que eu tenho é o Senhor. Deus nos ajude e abençoe. Amém. Vamos orar? Vamos nos colocar de pé, meus irmãos? E eu acredito que numa expressão de confiança mesmo em Deus, nós também podemos clamar pelo nosso país. Os rumos agora são muito incertos, acima de qualquer ideologia política. Eu acredito que a situação não é uma situação simples, mas como nós cremos num Deus que comanda a história, que Ele nos ajude a entender como, porquê e a razão dessas coisas que estão acontecendo conosco, porque nos afetam diretamente também como igreja. Vamos orar pelo nosso país, orar pelo nosso município e por todos os municípios também do nosso país que vão passar por eleições, colocar a nossa situação pessoal diante de Deus. Deus conhece as nossas lutas, sabe aquilo que nós temos passado, mas mais importante ainda,